Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé, toda quinta-feira neste horário, também reprisando em outros horários durante a semana, mas ao vivo é sempre quinta-feira às 21 horas, ok? Uma alegria, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus. Bem-vindos vocês que estão aqui participando do programa ao vivo. E eu quero convidá-los para a gente começar rezando, né? Porque São Paulo diz, é Deus que opera em nós o querer e o fazer. Então nós temos que ter a graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, Senhor, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós temos consciência de que sem Ti nada podemos fazer. Então suplicamos, Senhor, a vossa graça, a vossa bênção, em socorro da nossa miséria, em socorro da nossa fraqueza. Suplicando pela intercessão de Nossa Senhora, sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Contando também com a intercessão daquele que é o Pai da Igreja, São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, temos amigos aqui de Camaragibe, em Pernambuco. Quem é? Bem-vindo, está aí o casal. São Bernardo do Campo, São Paulo, está ali. Taubaté, São Paulo. Tangaré da Serra, Mato Grosso, muito longe. E Varginha, é Varginha, né? Hã? Certo, Minas Gerais. Sejam bem-vindos, é uma alegria, nós estamos aqui. O que nós vamos conversar hoje? Semana passada nós conversamos sobre a igreja que é infalível e que é invencível. Estamos estudando a igreja, né? A eclesiologia. Hoje eu quero conversar sobre um assunto muito importante, a tradição apostólica da igreja. Muitas coisas que a igreja faz, ela não aprendeu na Bíblia, veio da tradição. Que tradição é essa? Aquilo que Jesus ensinou para os apóstolos, que os apóstolos passaram para os seus sucessores e que não ficou escrito, né? Não ficou escrito na Bíblia. Então, por exemplo, nós não encontramos o credo na Bíblia, não está na Bíblia. Onde é que está? O credo, os apóstolos, que chama símbolo dos apóstolos. Porque quando os apóstolos, eles ensinavam a catequese básica, principalmente para quem ia ser batizado, os catecúmenos, ensinava os 12 dogmas da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo. Creio na igreja. Creio na vida eterna. O que nós cremos? Virou uma oração, não era uma oração. Era uma catequese, mas essa catequese, como antigamente se escrevia muito pouco, uma coisa que nós temos que entender, antigamente era muito difícil escrever antigamente. Como é que se escrevia antigamente? Não tinha esse papel de hoje. Escrevia em pergaminho, pele de carneiro, com uma pena de ganso, molhada na tinta, e ali era quase que um desenho escrever. Vocês já pensaram? Por isso que a Bíblia são 72 livros que cabem num volume só, porque, né, aqui tem 72 livros, é uma biblioteca. Bíblia, quer dizer, biblos, quer dizer biblioteca. Mas por quê? Porque realmente os apóstolos escreviam pouco, porque era muito difícil escrever. Escrevia-se em tabuinha de pedra, né? Então, muita coisa não ficou escrita. E foi se passando. Veja, por exemplo, o primeiro escrito da Bíblia, do Novo Testamento, deve ter sido por volta do ano 50. Ou seja, 20 anos depois que o Cristo morreu.
provavelmente a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, antes até dos evangelhos de São Mateus e São Marcos. Por quê? Porque Paulo começou a sentir a necessidade de escrever para aquelas comunidades, onde ele evangelizou muitas comunidades. Mas até escrever, tudo era aqui, oral. Então se guardava na memória, ok? Era a tradição apostólica que veio dos apóstolos. É sobre isso que eu quero hoje conversar um pouco. Por quê? Porque o Concílio Vaticano II, num documento chamado Dei Verbum, a palavra de Deus, né? O Vaticano II diz que a tradição da igreja tem o mesmo peso da Sagrada Escritura, em termos de revelação de Deus, ok? Então tem dogmas que você não encontra aqui, o embasamento todo bíblico. Por exemplo, Nossa Senhora subiu ao céu, de corpo e alma, ninguém vai encontrar isso aqui, mas é dogma de fé. De onde é que os apóstolos tiraram isso que chegou até nós? Da tradição. Não está escrito aqui que Maria foi concebida sem pecado original, rogai por nós que não, mas de onde é que vem? Da tradição. Então, não está escrito na Bíblia que os sacramentos são 7. Se alguém encontrar, mostra para mim, porque eu não achei. De onde é que vem? Da tradição. Agora, qual é a base disso? Primeira coisa que eu quero colocar, depois vai aparecer aqui num slide, mas a base que eu quero colocar disso, Cristo garantiu para a igreja que ela aprenderia toda a verdade. São 2 versículos muito fortes que a gente encontra na Santa Ceia. E a Santa Ceia, a gente sabe, era aquela despedida. Então, no Evangelho de São João, capítulo, olha que interessante, capítulo 14, versículo 15, Jesus diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar a Deus é obedecer a Deus, né? E eu pedirei ao Pai, notem bem, Ele vai pedir ao Pai, Ele é o intercessor. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor, aqui está com D maiúsculo, é o Paráclito, é o Espírito Santo, que ficará sempre convosco. Olha que coisa importante, o Espírito Santo fica com a igreja. Será que a igreja pode errar o caminho? O Espírito da verdade, Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Então o Espírito Santo vai estar em vós, dentro e tal. E ele diz assim, não é? Não vos deixarei órfãos, né? Aí no versículo 25, ele diz assim, João 14, 25, eu vos tenho dito estas coisas enquanto estou convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e enviou em Pentecostes, né? Ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Olha que promessa, né? O Espírito Santo, que o Pai vai enviar no meu nome, ele vos ensinará tudo. Por isso que a igreja tem certeza que o que ela ensina não tem erro. Pega lá o catecismo da igreja, não tem erro, porque há uma promessa de Jesus atrás disso. O Espírito Santo vos ensinará tudo. Foi a última coisa que ele disse na Santa Ceia para os apóstolos. E aí, né? E recordará tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, Jesus não escreveu nada. Jesus não deixou nada escrito, mas ele deixou a memória de tudo no Espírito Santo. O Espírito Santo vos recordará tudo. E os apóstolos recordaram. São Mateus escreveu de um jeito, São Marcos do outro, São Lucas do outro, São João, um completando o outro. Ok? Que maravilha os 4 evangelhos. Depois São Paulo escreveu ainda as cartas, etc. E depois nós temos aqui, isso no capítulo 14. No capítulo 16, dentro da Santa Ceia, né? Que a Santa Ceia vai de João 13 até João 17. Olha que bonito aqui porque essa é a base da tradição. Mas acreditar que a tradição tem o mesmo peso da Bíblia, a gente tem que entender isso. João 16, 12, veja que bonito, Jesus diz assim para eles, né? Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Claro,
Era a Santa Ceia, já devia ser lá quase 11 horas da noite, segundo os entendidos. Eles tinham ceiado, tinham tomado o vinho da Páscoa, né? Eu tenho muitas coisas ainda para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para compreender agora. Claro, Jesus não podia falar para eles de eclesiologia, escatologia, pneumatologia e tudo mais da teologia. Mas olha o versículo 13, que bonito. Quando ele vier, o Espírito da verdade, vos ensinará toda a verdade. Repare que 2 vezes Jesus coloca isso. Aqui em João 14, 25, o Espírito Santo vos ensinará tudo. E aqui em João 16, 13, ele fala, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. É baseado nessa promessa de Deus, de Cristo, que a igreja, então, foi colhendo da tradição uma série de verdades e colocou para nós. Não está escrito na Bíblia que você tem que fazer procissão. Onde é que vem a procissão? Da tradição. Não está na Bíblia como é que a missa devia ser celebrada. Jesus não ensinou como é que a missa devia ser celebrada. Os apóstolos foram entendendo pela tradição, né? Hoje, a missa que nós temos hoje, começa no ato penitencial, depois vai para, né, para a liturgia da palavra, a liturgia do Eucaristia. Desde o século I, século II era assim. São Justino já narra como é que se celebrava a missa no tempo dele, e não está escrito nos evangelhos como é que tinha que ser. Vocês estão entendendo o que é a tradição? A igreja não inventou nada, ela foi entendendo o que o Espírito Santo foi mostrando para ela, e ela foi sedimentando. E muitas coisas, por exemplo, a prática da via sacra, a prática da oração do terço, a prática da bênção do Santíssimo, 1000 coisas na nossa fé católica que não está aqui na Bíblia. Vocês estão entendendo? De onde é que vem? Vem do Espírito Santo, que assiste, guia a igreja e vos ensinará todas as coisas. E é bonito uma coisa, gente, aquilo que vivia lá no primeiro século, a gente vive hoje também. O Espírito Santo não se contradiz. Essa é a coisa mais bonita que eu acho na nossa fé católica. Aquilo que nós vivemos hoje, no século XXI, a igreja vivia no século I, no século II, no século X, no século XV. Infelizmente, a reforma protestante, no século XVI, depois de 1500 anos, abandonou uma porção de coisas, abandonou a tradição e abandonou o magistério, ficou só com a Bíblia. Porque a igreja tem 3 colunas, né? Os 3 livros básicos da Escola da Fé que eu escrevi há mais de 20 anos, né? O Sagrado Magistério, Papa e os Bispos, né? A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Essas são as 3 colunas da igreja, você não pode tirar nenhuma delas. A Dei Verbum do Concílio Vaticano II fala assim, se você tirar uma dessas partes, as outras perdem. É como uma mesa de 3 pernas, tripé, se você tirar uma, cai. A Dei Verbum fala isso, você não pode eliminar uma dessas 3 colunas da igreja, tradição, Sagrada Escritura e Sagrada Magistério, porque senão elas perdem a consistência no todo. Sabe? Então, é isso que nós católicos temos que entender. Bom, eu queria mostrar aqui alguns livros que podem ajudar a gente a entender isso antes de eu entrar na matéria. Esse livro, por exemplo, No Coração da Igreja, é uma coletânea de ensinamentos do primeiro século até o século XX, que mostra muita coisa da tradição da igreja, escritos dos grandes santos padres da igreja, né? Depois, gostaria de mostrar também a minha igreja, que é sobre a igreja, certo? Ajuda a gente a compreender bastante a tradição da igreja. E aquele livrinho que eu já mostrei ali também, que eu preparei para a nossa Escola da Fé. Bom, vamos aqui começar a mostrar alguns slides que você encontra aí, depois, se quiser, no facebook.com/Escola da Fé, tem esses slides todos, depois você olhar com calma. Então, a tradição apostólica da igreja, veja o título, apostólica, não é a tradição vazia da sociedade, não, uma tradição sagrada, vem dos apóstolos, tá? Pode passar. Esse documento do concílio que eu falei, a Dei Verbum, no número 7, diz assim,
Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Jesus não falou para os apóstolos: olha, quando Pedro morrer, vocês põem um substituto dele. Não falou: quando vocês 11 morrerem, substitui. Não, mas a igreja entendeu. Espera aí, se é para pregar o Evangelho a todas as nações, não é? Que Cristo mandou, então nós vamos ter que continuar esse trabalho. Então morreu Pedro, elegeram Lino como Papa, Lino, Cleto, Cornélio, Cipriano, etc., até Francisco. E os bispos perceberam, os outros apóstolos, que tinham que ter sucessores. Os bispos, que hoje são 5 mil no mundo inteiro. Estão entendendo? Isso é tradição. Não está nada escrito na Bíblia, nos evangelhos, que tinha que fazer assim. Ok? É tradição, mas de entender. Vamos lá. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura é o documento do concílio falando, a Dei Verbum. Repare que está entre aspas. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, estreitamente conexas e interpenetradas. Ambas promanam, quer dizer, provêm da mesma fonte divina, formando, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Então, tradição e Sagrada Escritura vêm da mesma fonte divina e formam um conjunto. É isso que o Deverbo está dizendo. Ok? Vamos. Com efeito, a Sagrada Escritura é a fala de Deus, enquanto é redigida, escrita, sob a moção do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, repare que o documento chama sempre de Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagrada Escritura, 3 coisas sagradas. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite, olha bem, integralmente aos sucessores dos apóstolos, por isso que a tradição apostólica, a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor, vai. E pelo Espírito Santo, aos apóstolos, para que sob a luz do Espírito Santo, Espírito da verdade, eles por sua vez, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Está vendo como é que a Dei Verbum explica, o Concílio Vaticano II explica? Os apóstolos receberam, não é, do Cristo e do Espírito Santo para eles guardarem e ensinarem e passar para frente. É o que São Paulo fez, São Pedro fez, logo depois que começou a evangelização. Pode passar. Eu estou citando a Dei Verbum número 9. Tá? São várias partes, porque é grande. Repara que termina com aspas aqui. Resulta assim, importantíssimos que nós vamos ler aqui agora, preste bem atenção. Resulta assim, é o Concílio Vaticano II falando, todos os bispos do mundo reunidos com o Papa. Resulta assim que não é através da Escritura apenas que a igreja consegue sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Então não é só na Bíblia que a igreja tem tudo que foi revelado por Deus, é na Bíblia e na tradição. Ok? Por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com a igual sentimento de piedade e reverência. Então, isso aqui é muito importante, porque nossos irmãos separados, protestantes, dizem assim, não está na Bíblia, então não aceito. Aí não dá para conversar. Por que não dá para conversar? Porque as premissas são diferentes. Nossas premissas são 3. As deles é uma só, a Bíblia. Nós, além da Bíblia, temos a tradição e o magistério que interpreta a Bíblia e a tradição. Por isso que às vezes o diálogo fica difícil. Entenderam? Não está na Bíblia que é para fazer procissão. O que você vai dizer? Não está na Bíblia, mas está na minha tradição, que a igreja diz que tem o mesmo peso de revelação da Bíblia. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade revelada está na Bíblia. Esta é a fé católica, vocês estão vendo aqui, ó. Entenderam? Estou fazendo questão de citar um documento do Concílio Vaticano II, para não deixar dúvida. Resulta assim que não é através da Escritura apenas que a igreja consegue sua certeza
a respeito de tudo que foi revelado por Deus. Na Bíblia e na tradição. Graças a Deus. O nosso enriquecimento é maior ainda. A própria Bíblia, quem é que montou? Foi a tradição. A tradição da igreja existe antes do Novo Testamento. Foi a tradição da igreja que disse, esse livro é inspirado, esse não é, esse é inspirado, esse é apócrifo. Estão entendendo? A tradição vem antes do Novo Testamento. O primeiro concílio que foi realizado e que analisou quais seriam os livros que deveriam entrar ou não na Bíblia, foi no ano 393 em Cartago. Santo Agostinho participou. Foi o primeiro concílio da igreja, foi um concílio regional em Cartago, norte da África, onde o cristianismo era muito forte, e que pela primeira vez a igreja examinou quais livros vão compor o Novo Testamento. O Antigo Testamento já tinha, né? Era antes de Cristo. Aí, depois do concílio de Cartago III, teve o Cartago IV, o concílio de Trullos em Constantinopla, até o concílio de Trento, aí a igreja fechou o cânon da Bíblia. Então, quem é que montou a Bíblia? Foi a tradição da igreja. Quer dizer, quem não acredita na tradição, fica sem sustentação para a Bíblia. Quem que garante que isso aqui é a palavra de Deus? É a tradição da igreja. Entenderam? Vamos lá. Pode passar. Santo Irineu, que morreu em 200, mais ou menos, 202, foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João, evangelista, na cidade de Éfeso. Santo Irineu disse assim, olha, para a gente entender essa tradição, eu estou falando de alguma coisa do ano 150, 160, sendo nossas provas de tal monta, não é preciso ir procurar alhures a verdade, tão fácil de se aurir na igreja, pois os apóstolos, como num rico celeiro, aí depuseram a verdade em sua plenitude, a fim de que todo o que desejar possa tirar dela a bebida da vida. Então, entendeu? Se a gente quer encontrar a verdade, basta ir nos apóstolos, que ali eles têm como um celeiro a verdade. Pode passar. Ok? Pois bem, se Santo Irineu falando, se ainda aqui apenas uma questão de detalhe provocasse discussão na doutrina, não se haveria de renovar as igrejas mais antigas, aquelas onde viveram os apóstolos, para se esclarecer a questão? Santo Irineu fala, se houvesse alguma dúvida de doutrina, como é que nós vamos resolver? Vamos lá nas igrejas antigas, onde os apóstolos atuaram. Constantinopla, Antioquia, Jerusalém, Roma, ok? E se os apóstolos não tivessem deixado quaisquer escrituras, ou seja, algo escrito, não se haveria de seguir a ordem da tradição que eles legaram aos mesmos, aos quais confiaram as igrejas? Estou entendendo? Se não houvesse nada de escrito, como é que nós vamos fazer? Vamos lá nas igrejas, onde os apóstolos pregaram, sem ter escrito. Está vendo a força da tradição? Antigamente, gente, se escrevia muito pouco. Uma coisa interessante, vejam, o que se ensinava, por exemplo, nas universidades que a igreja fundou na Idade Média? Você sabe que foi a igreja que começou as universidades do mundo, né? Oxford, Cambridge, Salamanca, Sorbonne, Bolonha. A igreja é a matriz das universidades. Quem diz que a Idade Média foi uma época de trevas é um tremendo ignorante, porque as universidades surgiram na Idade Média. É uma incoerência tremenda. As grandes catedrais, as grandes sumas teológicas são da Idade Média. Muito bem, o que se aprendia na Idade Média, na escola? O trivium e o quadrivium. O que era isso? O trivium eram 3 disciplinas: oratória, gramática e retórica. Por quê? Porque era tudo aqui no gogó. Se escrevia muito pouco. Então o cara tinha que ser bom de oratória, gramática e retórica. Por que Santo Agostinho foi chamado pelo imperador romano, lá do norte da África, para ir para Milão, para ser o orador oficial da corte do rei? Porque Santo Agostinho era doutor em oratória, retórica e gramática. E se estudava depois, num outro nível, o quadrivium. Era o trivium. O que era o quadrivium? Matemática, astronomia, música
Engraçado, música, né? E geometria. Aí eram as disciplinas assim, mais exatas. Mas a base era aquilo que dependia daqui, ó, da fala, da tradição. Entenderam? Por isso que a gente vai encontrar, gente, quando a gente lê, por exemplo, né, dá gosto você lê, por exemplo, um que um Leão Magno escreve no século V, um que um Santo Agostinho, que beleza de escrito, sabe, é um show de gramática, é um show de concordância, é um show de retórica, é uma coisa maravilhosa. Quem entende um pouco de letras, a gente degusta isso com alegria. Por quê? Porque os caras cultivavam isso para valer. Por quê? Porque escrever era um negócio que não era tão simples para todo mundo. Vamos para o intervalo, está na hora do intervalo, a gente volta já para continuar essa conversa. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé e eu tenho um recado aqui muito importante. Você pode agora fazer a sua contribuição com a Canção Nova através do cartão de crédito. Então o recado é esse: a doação pode ser feita mensalmente pelo cartão de crédito e ao invés de você receber então o boleto bancário na sua casa, você pode ver a sua contribuição pelo cartão de crédito, ok? Quem quiser uma orientação mais detalhada de como é que faz, você pode então acessar aí clube.cancionnova.com, o site clube.cancionnova.com, ou então você pode telefonar para cá, né? Quem tem dificuldade para acessar, liga o telefone 12 31 86 26 00. Você sabe que a Canção Nova não tem outro recurso, é só doação, não tem propaganda. Você viu o intervalo aí como é rápido, porque não tem propaganda, não tem comercial. A única divulgação são dos produtos de evangelização e veiculação de outros programas que vão ao ar também, ok? Então, a Canção Nova espera a sua contribuição e agradece. Olha, a TV está fazendo 30 anos, gente. Que maravilha, gente, 30 anos desse jeito, só na base da contribuição. 30 anos uma TV sem propaganda, você não acha outra no Brasil, não, desse jeito. 30 anos, sabe, matando um leão a cada mês para pagar essas contas e tal, mas olha, e a rádio 40 anos, a rádio também veio até antes, tá? Sabe, é uma honra para a gente ajudar essa televisão, sabe, é um louvor a Deus você ajudar essa televisão. Muito bem, eu quero mostrar aqui alguns livros. Estamos na Semana Santa, né? Semana Santa não, Quaresma, estamos chegando na Semana Santa. É um tempo de meditação, de oração. E uma coisa que ajuda muito a gente são os livros, não é? Sei se Olavo Bilac que dizia, ou se era um outro dizia que um país se faz com pessoas e livros. É isso mesmo, né? Então eu gostaria de mostrar as 7 palavras de Cristo na cruz. Na Semana Santa, aqui na Canção Nova é quarta-feira, normalmente as paróquias fazem, às vezes depois da procissão do Senhor morto, aquela homilia das 7 palavras de Cristo na cruz. Esse livro é uma reflexão sobre aquelas 7 palavras que Cristo falou na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Né? E etc. A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, maravilha de livro. Esse livro foi escrito por um médico francês, Pierre Barbet, que durante 25 anos estudou a Paixão de Cristo cientificamente. Ele fez até crucificação de cadáveres, para saber como é que o Cristo foi crucificado. São fotos que ele fez de experiência. E ele mostra aqui, direitinho, como é que foi a crucificação, os cravos, tal, etc., com imagens, né? E aqui tem, inclusive, um capítulo que ele narra como é que foi a paixão de Cristo. Esse médico, ele disse que, depois que ele fez todo esse estudo, ele não conseguia mais fazer a via sacra, porque ele desmaiava no meio da via sacra. Porque ele entendeu a tal ponto o sofrimento de Cristo, que ele não aguentava chegar até o final da via sacra. Ele parava, porque senão ele disse que ele desmaiava. Impressionante, né? Esse livro fala do sudário de Cristo, mas de maneira muito interessante. O autor desse livro é um doutor judeu da Universidade de Jerusalém, né? O nome dele é Avinoam Danim. Esse homem prova que o sudário é de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é judeu, não é católico. Está aqui a foto dele.
Eu fui buscar esse livro em Jerusalém, porque ele é um biólogo, doutor em biologia, e ele mostra pelos resíduos de flores, de pólen de flores que ficaram no sudário, ele prova que é de Jesus Cristo. Porque eram flores que só davam na época da Páscoa e na região de Jerusalém, onde o Cristo foi crucificado. Agora, a maravilha disso é que é um homem que não é católico. Eu perguntei para ele, o senhor é católico? Ele disse, não, sou judeu, não sou católico e não sou cristão, ele fala. Mas ele fala, o sudário é de Cristo. Para mim, é a maior prova científica de que o sudário é de Cristo. Um livro muito bonito, A Vida Espiritual Reduzida a 3 Princípios. Esse padre Maurício Mestre, um padre jesuíta que já morreu, escreveu uma coisa muito bonita. Como é que você vive uma vida espiritual em 3 princípios básicos? Ele ensina aí e detalha no livro. Tá? Um outro livro que eu gosto de mostrar também, Esgotamento Espiritual. Esse livro eu escrevi a pedido, sabe de quem? De um coordenador da RCC, que um dia pediu para mim fazer uma palestra sobre isso. Olha, professor, faça uma palestra no Encontro Nacional da RCC, porque tem muita gente desanimada, muita gente cansada, muita gente esgotada espiritualmente. Então eu fui estudar, à luz dos santos da igreja, por que uma pessoa chega na tibieza, no esfriamento espiritual, num cansaço? E coloquei isso nesse livro. Né? Por que a gente passa, às vezes, por um período de esgotamento espiritual? Sabe, Quaresma é um tempo de reavivamento na fé. Então, uma leitura dessa pode ajudar. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa conversa. Passa aí para nós, Daniela. Nós estamos falando aí da tradição. Olha como é que a tradição aparece, a tradição oral aparece também na Bíblia. São Paulo, quando escreve para Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, São Paulo diz assim, o que ouvistes de mim, não é o que você leu, o que você ouviu, olha a tradição oral aí, o que ouvistes de mim, em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar ainda a outros, ou seja, tudo ensino oral, estão vendo? O que você está ouvindo aqui de mim, passa para os outros, não é o que você está lendo aqui. São Paulo também escreveu carta para Timóteo, mas não é só carta que ele ensinava, ela também era uma tradição oral. Pode passar, eu pensei alguns exemplos só. Outro exemplo aqui, segunda carta que São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, olha o que ele fala, não vos lembrais de que vos dizia estas coisas, quando estava ainda convosco, eu dizia essas coisas. Assim, pois, irmãos, ficais firmes e conservai os ensinamentos que de nós recebeste, seja por palavras, seja por carta. Então, o ensinamento não era só por carta, também por palavra. Essa palavra aí é que vem que significa a tradição, ok? Vamos lá. A interpretação da Bíblia ligada com a tradição. Eu já falei aqui que quem compôs a Bíblia foi a tradição da igreja. Não é? Nós temos mais de 60 livros apócrifos. Nesse livro aqui, da Sagrada Escritura, eu coloco aqui a relação dos apócrifos. Nesse aqui, Sagrada Escritura. Vou mostrar rapidamente. Por que a igreja retirou cerca de 60 livros? Ela não deixou entrar na Bíblia. Está aqui, a relação, dá um close aqui, Léo. Os livros apócrifos do Antigo Testamento, olha a relação do Antigo Testamento, que não são inspirados pelo Espírito Santo. Quem é que fez isso? A tradição da igreja e o magistério da igreja. E aí, do Novo Testamento, olha aqui, faço questão de mostrar, isso daqui também, do Novo Testamento, olha aqui, evangelhos, tinha uns 10 evangelhos, a igreja deixou só 4, tinha evangelho de Barnabé, evangelho de Bartolomeu, evangelho de Filipe, evangelho de André, a igreja só deixou os 4, por quê? Eles colocavam o nome do apóstolo, mas não era escrito pelo apóstolo, a igreja detectava erro lá dentro. Depois, outros assuntos, né? Atos tinha aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só ficou um, os Atos dos Apóstolos de São Lucas.
Atos de Pedro caiu fora, o Atos de Paulo, o Atos de André. Então, quem é que fez essa depuração da Bíblia? E garante para você hoje o seguinte: isto aqui é palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, que inclusive nossos irmãos protestantes seguem. É verdade que eles retiraram daqui 7 livros, mas não introduziram nenhum desses aqui. Entenderam? Ou seja, obedeceram a seleção que a igreja fez. Sabe? Isso é muito importante, nós católicos entendermos isso. Bom, então pode passar, a gente conversar um pouco sobre a Bíblia e a tradição. A Dei Verbum, no número 10, esse daquele documento do concílio básico sobre isso, diz assim: o ofício, ou seja, o trabalho, de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida. Transmitida é a tradição. Foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja. Quem é o magistério vivo da igreja? O Papa e os bispos, né? Cuja autoridade se exerce em nome de Cristo. Então, o concílio diz: quem interpreta a Bíblia é o magistério da igreja. Por quê? Porque é o magistério da igreja que também recebeu a inspiração para dizer quais livros entram ali. Se o magistério recebeu a inspiração para saber o que é a palavra de Deus, o que não é, então o magistério também tem a inspiração para interpretar. Entendeu? Explicar para você o que significa o que está ali. É isso que a Dei Verbum está dizendo aqui. Por isso, gente, que é muito importante, a gente está lendo a Bíblia, tem dúvida? Tem dúvida? O que a igreja diz? Como é que a igreja? Porque a igreja, o magistério é que interpreta. Não pode ser cada um de nós aí tirando a sua interpretação. Infelizmente foi o que Lutero fez. O livre exame da Bíblia. Cada um interpreta a seu... Opa! Espera aí, a igreja é para interpretar. Além da inspiração do Espírito Santo, ela estuda exegese, línguas antigas, hermenêutica e muitas coisas mais, paleontologia, arqueologia, para entender, porque o Espírito Santo inspira, mas inspira também em cima da natureza. Então é a fé e a razão que caminham juntas, né? Pode passar. Olha o que diz a Dei Verbum, número 8. Foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir quais escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. É o que eu falei para vocês. Quem é que discerniu quais livros são inspirados pelo Espírito Santo? A tradição apostólica. Estão entendendo? O peso que tem a tradição, ou seja, ela vem antes dos livros do Novo Testamento na Bíblia, selecionados. Pode passar. Outra citação que São Pedro coloca, muito interessante. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16, São Pedro diz assim, ele está falando de São Paulo, dos escritos de São Paulo. Olha que interessante. São Pedro falando dos escritos de São Paulo, que ele já considerava canônicos, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz. É o que ele, Paulo, faz em todas as suas cartas. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. O que São Pedro está dizendo aí? Cuidado como é que você interpreta a Bíblia, porque os espíritos despreparados que se metem a interpretar, podem às vezes encontrar nela, né, a sua própria ruína, como fazem com as demais escrituras. Gente, presta bem atenção nisso. Pedro conhecia Paulo, eles conversavam, os dois eram judeus, falavam a mesma língua, o hebraico, e no entanto Pedro diz que tem coisas difíceis nas cartas de São Paulo. Agora imagina nós então, se para Pedro era difícil entender certas coisas que Paulo escreveu, agora você imagina para nós. Por isso que São Pedro fala, cuidado, porque os espíritos ignorantes, quer dizer, que não entendem do assunto direito, né, ou pouco fortalecidos, deturpam.
para a sua própria ruína. Quer dizer, se a pessoa pega a Bíblia, começa a interpretar de qualquer jeito, ela pode pegar um caminho errado. E está cheio de caminho errado partindo da Bíblia. Existe uma porção de escritos aí de outras religiões que partem da Bíblia, só que parte em direções diferentes. Não existe lá o Evangelho segundo Allan Kardec, não existe lá a Bíblia dos Mormons, diferente da nossa, e outras coisas mais. São Pedro deixa essa alerta aí. Bom, pode passar. E São Pedro fala aqui: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Tudo que está ali não é uma vontade humana que escreveu, é uma inspiração do alto. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, é uma coisa sagrada que não pode ser interpretada de qualquer jeito. Passa. Olha que coisa bonita que Santo Agostinho dizia. Lá por volta do ano que Santo Agostinho nasceu em 350, morreu em 430. Olha o que Santo Agostinho dizia: eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Olha que bonito. Eu só acredito nos Evangelhos porque é a Igreja Católica que coloca na minha mão. Se a igreja não endossasse os Evangelhos, eu não acreditaria. É um dos maiores santos doutores da igreja. Tá? Essa citação está no Catecismo da Igreja, no parágrafo 119. Você pode conferir lá se quiser. Pode passar? Bom, agora aqui eu vou colocar aqui um detalhe, porque muita gente pergunta, por que a Bíblia Protestante tem 66 livros? É um apêndice, tá? Rejeitaram a Reforma Protestante desde Lutero, 1517, depois veio também os sucessores de Lutero, ou aqueles que, não sei, até separados de Lutero, como Calvino, Zwinglio, Melanchthon e Companhia Limitada, né? Rejeitaram o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1 e 2 Macabeus, além de uma parte de Esther e uma parte de Daniel. Por quê? Baseado em quê que eles fizeram isso? Pode passar. Baseado no seguinte: no ano 100 depois de Cristo, os rabinos judeus fizeram um sínodo na cidade de Jâmnia, que hoje é Tel Aviv, para determinar o que seria a Bíblia judaica. Por quê? No ano 100 depois de Cristo, porque estavam aparecendo os escritos do Novo Testamento. E aqui estava chamando de Bíblia. Então, eles disseram: peraí, vamos nós aqui judeus dizer o que é a nossa Bíblia. Então fizeram, no ano 100 depois de Cristo, um sínodo de rabinos ali em Tel Aviv, na Palestina. E fixaram 4 critérios para que um livro estivesse na Bíblia deles. Quais são esses critérios? Esse daqui. Primeiro, o livro tem que ser escrito na Terra Santa. Se não for escrito na Terra Santa, não entra na Bíblia. Pronto, aí já tiraram Eclesiástico, tiraram livros que foram escritos fora da Terra Santa. Não é critério teológico isso, gente. Não é porque o livro não foi escrito na Terra Santa, porque não foi inspirado pelo Espírito Santo. Segundo, tinha que ser escrito somente em hebraico. Pô, peraí, então o Espírito Santo só fala hebraico? Não. Terceiro, tinha que ser escrito antes de Esdras. Esdras foi aquele sacerdote que voltou do exílio da Babilônia e reconstruiu Jerusalém, né? Viveu nesse período aqui. Então, os livros depois de Esdras não tinham mais validade. Quer dizer, então, o Espírito Santo parou de inspirar. Quarto, não podia estar em contradição com a Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Ou seja, critérios nacionalistas que os judeus fixaram, que a igreja não seguiu. Lutero e a Reforma Protestante seguiram isso aqui. Foram eles que retiraram. Volta um slide aí, por favor. Eles foram os judeus que tiraram isso daqui. E que a Reforma Protestante seguiu. Ok? Mas que para nós são canônicos. A igreja sempre, né, seguiu todos esses livros. O cânon do Antigo Testamento que a igreja segue é um cânon, um índice que foi feito 200 anos antes de Cristo, em Alexandria, no Egito, quando aconteceu o seguinte: 200 anos antes de Cristo,
Vocês sabem que havia em Alexandria a maior biblioteca do mundo. Que Alexandria foi fundada por Alexandre Magno, da Macedônia, e ele fundou ali a maior biblioteca do mundo. Então o rei do Egito, Ptolomeu, queria ter na biblioteca de Alexandria todos os livros do mundo, e ele não tinha os livros da Bíblia. Então ele chamou 70 rabinos judeus da Palestina para o Egito, para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, porque em Alexandria se falava o grego, Alexandre Magno era grego. Aí surgiu a chamada Septuaginta. Essa Septuaginta era o quê? O livro traduzido dos 70, por isso ficou esse nome, Septuaginta, que traduziu todos esses livros aqui, e que a Igreja Católica sempre seguiu. Então a Igreja nunca retirou isso da Bíblia. A Igreja sempre considerou livros canônicos. Então, por essa diferença que houve na Reforma Protestante, é que a Bíblia ficou apenas com 66 livros, não 72, como o nosso. Pode passar? Mais um? Aqui a versão dos 70 que eu expliquei, né? Então, 250 a 100 a.C., a chamada versão alexandrina, que inclui os livros que os judeus de Jâmina rejeitaram, tá? Agora, Dei Verbum diz aqui no número 8, né? Pela tradição com T maiúsculo, torna-se conhecido à Igreja o cânon completo dos livros sagrados. E as próprias Sagradas Escrituras são nelas cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem sem cessar atuantes. O que o concílio está dizendo? A tradição é que montou a Bíblia. Como é que eu vou jogar fora a tradição? Não tem condição. Tá certo? Tem mais ou terminou? Não, tem mais ainda. Jesus não ensinou tudo para os apóstolos, como eu já falei no começo, né? Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 30. São João diz assim: Jesus fez muitos outros sinais que não se acham escritos nesse livro. Não se acham escritos nesse livro, não foi tudo escrito. Estes, porém, foram escritos para creres que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. O que São João está dizendo? Jesus disse muito mais coisa que não está escrito. Passa o último slide, né? Ainda São João, capítulo 21, versículo 25. Há muitas outras coisas que Jesus fez, e que se fossem escritas, não foi escrito, se fossem escritas, uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que precisariam ser escritos. Quer dizer, São João fala, tem tanta coisa a mais que Jesus ensinou, que não foi escrito, que se fosse escrito tudo, ia ser muita coisa. Ele usa até uma palavra ali exagerada para enfatizar isso, né? Bom, gente, resumindo, né? Nós já estamos no final, né? Resumindo, né? A nossa fé católica tem a Bíblia como algo maravilhoso, a palavra de Deus escrita, mas há uma palavra de Deus que não ficou escrita, que está na tradição, e que completa a palavra escrita, ok? E quem interpreta essas duas formas de revelação divina é o magistério da Igreja, que Cristo concedeu a elas a infalibilidade. O parágrafo 890 do Catecismo diz assim: Cristo concedeu ao magistério participar da sua infalibilidade, para que o magistério não interprete nada errado. Então, você pega um catecismo da igreja, pode confiar. A igreja pode até aperfeiçoar o que está ali, mas a verdade está ali. Entenderam? Essa é a nossa fé. Muito bem, chegamos ao final do programa. Eu quero pedir, então, aos nossos sacerdotes de casa que nos acompanham, também diáconos, que nos dê a bênção. Sempre é bom pedir a bênção de Deus, né? Porque a bênção ajuda a gente a viver a nossa fé. Então, coloque vocês a intenção que vocês quiserem agora, neste momento, porque a bênção dada à distância, ela é um sacramental e pode ser dada à distância. A nossa proteção está no nome do Senhor.
que desça sobre nós essa bênção, trazendo para todos nós saúde para o corpo e para a alma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram, muito obrigado a vocês de casa que me aguentaram até agora. Um grande abraço, até o próximo programa, se Deus quiser. Tá aí. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.